Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Ontem lá na igreja não tinha luz ali na compensa. E nós tivemos que pregar, assim, tínhamos 40 metros aproximadamente do salão, para atingir bem a garganta, e na verdade eu pensei que eu ia pregar amanhã. É isso aí. Gostaria que colocasse para nós Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Vamos refletir essa manhã na palavra de Deus. Ela nos fortalece, ela que nos dá ânimo, nos dá coragem, nos dá força. Se a palavra de Deus nós não podemos viver, né? Alguns aqui me conhecem. Meu nome é Ivan Correia de Barros. Minha esposa está ali atrás. A gente já caminha junto já há uns mais de 40 anos. Já comemos mais de meio quilo de sal juntos. Temos 3 filhos, que também são do altar, servem ao Senhor. Deixa aí, né? Deixa ele falar do camarada, vamos falar da palavra. Mas recebereis, ao descer sobre vós, e sereis tanto em Jerusalém e até os confins da terra. Espírito Santo de Deus, coloque a sua mão no seu coração e diga: Espírito Santo de Deus, eu não tenho dúvidas que o Senhor está aqui nessa noite, nessa madrugada, ministrando as nossas vidas. Continua a ministrar em nome de Jesus. Amém. Amados, todos nós que servimos a Deus, nós sabemos que o Espírito Santo ele é uma pessoa meiga, dócil, altamente educada, não é verdade? E esse Espírito Santo ele estava no começo, lá no princípio, quando o mundo ainda era um caos, ele pairava por sobre a face das águas. E na criação ele estava junto ali, né? Mas quando Deus disse haja, e as coisas foram acontecendo, e o caos se tornou, o Senhor colocou tudo em ordem, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Amém? Nossas vidas estão todas desordenadas, fora do eixo, mas o Senhor colocou nossas vidas no prumo. Amém, Jesus? Nossa vida no prumo. Um dia o Senhor disse para o profeta Amós: Amós, o que você está vendo? Eu disse: eu estou vendo ali um prumo. Pois é. Então Deus está colocando prumo em nossas vidas. A igreja de Jesus, a igreja do Senhor Jesus, ela está vivendo praticamente o final dos tempos. Amém, gente? E todos nós, a maioria, eu acredito eu, que nós estamos aguardando um grande avivamento. Não é verdade, irmãos? Já houve diversos avivamentos no mundo. E nós estamos aguardando um avivamento genuíno. Nós temos visto pela história alguns avivamentos esporádicos, né? A Inglaterra, a Argentina e outros países. Mas nós queremos ver um genuíno avivamento. E o que é avivamento mesmo, pastor? Avivamento, uma definição bem simples, é um despertar. Um despertar para se conectar com Deus. Um despertar para estar com Deus. Um despertar para viver com Deus. E esse despertar ele vem através de uma busca. Busca de oração. Não é verdade, irmãos? Orar. O que é orar? É estar com Deus, conversar com Deus, estar junto com Deus, ter momentos de intimidades com Deus. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra do Eterno, nós vamos ver o primeiro avivamento que aconteceu. O primeiro avivamento, diz a Bíblia Sagrada, que tinha um homem chamado Sete. Diga Sete. Até doido, né? O Sete teve um filho. Como era o nome dele? Enos. E aí diz a palavra sagrada: daí então passou-se a invocar o nome do Senhor. Amém, amados? Então diga assim: avivamento, despertamento espiritual,
vem através da busca, de invocar, de clamar, de buscar a Deus. E então os profetas da Bíblia estão cheios dessas expressões: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome, né? Clamas-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas estupendas, magníficas, coisas grandes que não sabes. Então, avivamento vem através de um diálogo sério com Deus, de um confronto com Deus, de uma presença com Deus. Então, amados, nós precisamos de um grande avivamento. Amém, queridos? Cadê a minha luz aqui? Lá embaixo. Ah, está aqui. Com licença, irmãos. A pergunta aqui é: quantos aqui necessitam de um avivamento? Parece uma pergunta tão primária, né? Quantos aqui necessitam de um verdadeiro avivamento? Verdade. Quando vier um verdadeiro avivamento, nós não vamos estar pedindo para as pessoas cantarem, louvarem, erguer as mãos, pular, dançar. Isso é legal, não é verdade, irmãos? Esses comandos que a gente libera às vezes: dá mão na mão, pula, abraça o outro, libera uma palavra profética, né? Isso é magnífico, é maravilhoso, gente. É ou não é? Meus irmãos, vai ser apenas um ensaio, um preparo, porque quando vier o verdadeiro avivamento, meu irmão, ninguém vai ficar. É verdade ou não é? Não é verdade? E veja só uma coisa aqui: quando você foi batizado com o Espírito Santo, como é que você ficou? Tem pessoas que ficaram fora de área, irmãos, uma semana, 15 dias, um mês, fora de área, como eu estou dizendo, que você ficou assim como Cristo sorrindo. Não é verdade? Hã? Verdade ou não é? Aquela alegria. Por quê? Porque você foi cheio de Deus, cheio do Espírito. E quando você está cheio do Espírito, você não tem lugar para mentira, para inveja, para ódio, para maldade. Não é verdade, irmão? Você não tem lugar para o pecado, você tem lugar para Deus, porque você está cheio. É por isso que a Bíblia diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Não é verdade? Ele se encheu, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu. Ele sai definindo os pontos. Amém, gente? E como esse Espírito Santo, irmãos, que foi profetizado por Joel, por Isaías e tantos outros profetas, quando ele vê o negócio, vai ser tremendo, vai ser sobrenatural, né? Nós poderíamos citar aqui os grandes avivalistas da época, do passado. Esses camaradas como Savonarola, Spurgeon, Charles Finney e tantos outros irmãos, eles já fizeram, já passou o tempo deles. Amém, gente? Estamos vivendo no século XXI e agora é a nossa vez. Como dizia a saudosa cantora, né? Ludmila Febre: chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. Amém, gente? Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. Então essa igreja do século XXI, essa igreja está buscando a Deus. Eu estive lá em Portugal, louvado seja Deus, porque o Jeová Jireh me proporcionou isso aí, e foi o suspiro do pastor. Então eu queria ir a Portugal, nós fomos a Portugal. Quando eu cheguei lá em Portugal, eu tinha feito uma live, pregando pela live, e vários pastores de diversas nações estavam acompanhando. E eu falei para um lá que eu estava chegando em Portugal. Quando eu cheguei em Portugal, tinha uma equipe de pastores do aeroporto para nos recepcionar. E então, o camarada vai de férias, mas não tem jeito. Minhas férias, aí eu entendi por que Deus me levou a Portugal. Tinha alguns pastores que estavam vazios, frios, na fé, trabalhando ali, irmãos, numa situação difícil. E fomos em alguns lugares. Eu preguei numa igreja, lá, ministrei a palavra lá numa igreja, e o pastor daquela igreja, ele foi muito esperto. Quando eu estava ministrando a palavra, ele saiu do lugar dele, e a minha esposa tinha comprado uma blusa para mim legal, e eu estava com essa blusa, camisa de manga comprida, assim, e aquele camarada pulou em cima de mim, tirou a minha blusa, mas eu tinha outra por baixo. E ele se agarrou com a blusa, ficou rolando no chão. E depois ele disse para mim assim: pastor Ivan, eu queria ir no Brasil. Eu estava triste, desanimado, estou aqui mais de 15 anos sem ir ao Brasil. E eu vejo pela televisão, pela internet,
as igrejas do Brasil louvando e bendizendo ao Senhor. E agora eu quero dizer ao Senhor que eu não vou precisar mais ir ao Brasil, porque o Senhor veio aqui e trouxe o avivamento para a minha vida, para a minha mulher, para a igreja, para ser servido a Deus. Amém, gente? Então esse é o Deus. Esse é o Deus que quer fazer algo nas nossas vidas. Queridos, hoje nós pregamos a palavra de Deus, e aí nós ficamos assim, chamamos a palavra apelo, né? Eu não gosto muito dessa palavra apelo, agora nós vamos fazer um apelo. Eu digo, irmãos, eu vou fazer um convite, como Jesus fazia, vinde a mim, descansado. Aí a gente começa assim, olha, de primeiro a gente cantava, canta mesmo da harpa aí, fala Deus, fala Deus. Onde é que está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus aí? Conta de uma outra estrofe, toca-me com brasa do... Não é verdade? Ou então canta um hino do cantor cristão, né? E cantava, irmãos, eu fico olhando essas coisas, eu ficava e fico olhando, eu digo, meu Deus do céu, o que está acontecendo com a gente, com a igreja do Senhor Jesus? Não é verdade? Aí ele diz assim, onde é que está a primeira pessoa? A segunda pessoa? A terceira? E a gente fica... Eu gosto do nosso papel de pregador, de evangelista, de ganhador de almas. Mas, queridos, quando vier o verdadeiro avivamento, nós não vamos estar assim, canta o primeiro hino, canta o segundo hino, canta o segundo. Não. As pessoas, o pecador, ele vai entender que ele é um miserável, que ele é um desgraçado, pobre, cego, nu, e que é ele que precisa de Deus, é ele que precisa sair de lá e se prostrar aqui no altar e entregar a sua vida ao Redentor, ao Senhor, ao Salvador. É verdade, não é, irmãos? E é por isso que quando Jesus mandou os seus discípulos pregar o Evangelho, ele deu treinamento para eles. É isso que nós estamos fazendo nessa madrugada, recebendo ferramentas, instruções. Irmãos, já foram tantas ministrações lindas, belas, magníficas, liberadas desse altar. É verdade ou não é? É verdade ou não é, irmãos? Aí eu olhei dali hoje, eu não sabia que era pregador hoje não. Eu não entendi quando o apóstolo me falou. Eu vi assim de manga comprida porque essa blusa que eu usei no outro dia. Ela estava pendurada lá. Aí eu fiquei assim, olha, eu gostaria de pregar num culto como esse. E essas pessoas que vieram hoje aqui, vieram com compromisso. Tiveram nas suas igrejas ontem à noite, é verdade ou não é? E estão aqui pela manhã. Eita, glória a Deus. Então você veio aqui porque você tem sede de Deus. Você veio aqui porque você tem fome de Deus. Você veio aqui porque você tem compromisso com Deus. Você veio aqui porque você ama a Deus, a sua palavra, o seu Espírito Santo. E você veio aqui porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, visionário, visionária. E você vai morar no céu. E você vai ser galardoado. Você vai receber a recompensa dele aqui na terra. E receberá uma recompensa na eternidade. Então, meus irmãos, Jesus disse assim, olha, eu vou para o papai, vou para o papai, vou na casa do meu pai, vou para lá, vou voltar. Agora vocês fiquem aqui e vocês vão receber a promessa do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo virá. O papai já fez a parte dele. Eu estou fazendo a minha parte. O Espírito Santo vai fazer a parte dele com vocês. Quando o Espírito Santo vier, ele vai guiar vocês a toda a verdade. Amém, gente? Então o Espírito Santo, essa pessoa magnífica, ele virá. O Senhor Jesus disse, virá. E quando ele está lá no Monte das Oliveiras, antes de ascender e subir aos céus, ele liberou aquelas palavras para ministrar, né? Para pregar o Evangelho, para proclamar a sua palavra. E o evangelista Mateus narrou, os outros evangelistas, mas Lucas, que ele disse assim, olha, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí, Lucas narrou essa expressão, no capítulo 24 do seu evangelho, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais. Muito bem. E então Jesus disse subir. Ele disse, vocês vão receber poder, vão descer sobre vocês o Espírito Santo.
E vocês vão ser as minhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até Manaus, até os confins da terra. Eu cheguei lá em Belo Horizonte, fui fazer meu fichário no congresso, e a recepcionista, a senhora muito elegante, disse para mim: o senhor é de onde? Eu sou do Amazonas. O quê? Dos confins do mundo, aquilo ali? Eu disse: não, confins é aqui, que eu vi no aeroporto, todos são confins aí. Onde é os confins do mundo? Onde tem uma pessoa que ainda não ouviu o Evangelho. Os confins do mundo é onde o Evangelho ainda não chegou. Mas onde o Evangelho chega, são as notícias alvissareiras, notícias boas, notícias de salvação, notícias de libertação, né, amados? E então, os discípulos e as pessoas pensavam que Jesus ia trazer uma libertação em Jerusalém, uma mudança política e social. Mas Jesus está falando de um reino. Amém, gente? De um reino. Querido, eles ficaram olhando. Jesus, aí você vê subir. E dois varões aparecem. Você já sabe o que eles falaram, né? Agora eles ficaram em Jerusalém. A Bíblia diz que quando Jesus ascendeu aos céus, eles ficaram assim meio tristes, né? Os varões disseram: por que vocês estão assim tristes? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ele subir, do mesmo modo ele virá. Amém, gente? Ele mesmo vem, irmãos. Ele mesmo vem. Irmãos, eu sou de uma geração que se pregava com lamparina no interior. Lamparina e harpa cristã, ou então o cantor cristão era no gogó. Eu conheci vários pastores, obreiros que são de algumas denominações que não sabiam ler nem escrever, mas sabiam dizer assim: glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Quando o camarada não conseguia dizer glória a Deus, aleluia, dizia: consagra ele e é diácono, consagra ele e é evangelista. Graças a Deus, os mais antigos aqui, consagra esse menino que isso aí tem futuro. Eu poderia até citar os que estão aqui, já estão com seus 60 para cima. Então, amados, eles ficaram lá no Senado, orando. Passaram quantos dias? 10 dias. Diga: para vir um avivamento, para vir um despertamento, é necessário preparo. Não é verdade? Para Jesus vir, houve todo um preparo. Foi ou não foi, irmãos? Houve todo um preparo para o Messias, para o Senhor vir e nascer. Da mesma forma, para o Espírito Santo vir, houve um preparo. Jesus preparou pessoas e disse para ficar. Eles ficaram lá no Senado. A Bíblia diz, você pode olhar no capítulo 1 de Atos, eles ficaram lá orando. 10 dias confinados, 10 dias trancados lá no Senado. Eu fico imaginando, pessoas tinham que levar lá o rancho, comida, café, almoço e jantar, porque lá tinha 120 pessoas, diga 120 pessoas, para tomar café, para almoçar e para jantar. Amém, gente? Aqui também tem hospedado uma equipe grande. Amém, gente? Glória a Deus! Como disse o nosso apóstolo, eles precisam comer. Amém? Eles precisam comer. E eu trouxe aí uma meia dúzia de Tucumã ainda agora. Foi? Mandei buscar lá no interior, São Sebastião da Tucumã. Aí eu cheguei ali, o camarada disse: pastor, não tem outro escravo não para me carregar esse Tucumã? É o Tucumã do apóstolo, meu amado. Aí Ontem nós comemos um tambaqui assado, feito pelo Ivan, trazido pelo Ivan. Eita glória! Nossa, é maravilhoso, né? Então eles ficaram lá, irmãos, orando. Esses 10 dias que eles estavam ali, irmãos, comendo, bebendo, eles tiveram tempo para eles conversarem com o outro. O diálogo é uma coisa muito, muito magnífica para o povo, né, para o ser humano. Não é verdade, irmão? É verdade ou não é? Às vezes eu digo assim: olha, irmãos, na nossa casa tem alguns altares, a mesa é um altar. Né? Aí inventaram aquele negócio de mesa americana, que isso é do satanás, essa arrumação. A mesa é lá, ao redor da mesa, de um altar, de diálogo, de conversa, não é verdade? De planejamento, de sorrir, de brincar com a família. A sala também é um outro altar. E tem um altar maravilhoso. Diga: onde é, pastor? É lá no teu quarto, meu irmão. A tua cama é um altar magnífico. É um altar de avivamento.
A irmã ficou me olhando assim, misericórdia, traz em cruz. É lá, irmão, nesse quarto aí, magnífico, que caiu uma unção sobrenatural. É verdade ou não é, irmãos? Eu já ministrei no seminário para casados e falei sobre a importância do grito na hora do sexo. É avivamento ou não é isso aí, irmão? É avivamento ou não é? Aí o cara grita para dentro, grita para fora. Isso é bênção de Deus. É verdade? E, irmãos, olha, quando o gato está com a gata, é uma esculhambação muito grande, né? Digo para minha mulher, você está vendo aí, olha? Isso aqui é coisa bacana, coisa maravilhosa. Não estou falando imoralidade, irmão. Estou falando uma coisa que é sério. Você, minha irmã, precisa gemer. Faça esse varão gemer. Estupre esse varão. Meu Deus! Olha aquela mulher de provérbio, que é uma administradora. A Bíblia diz assim: e a sua lamparina não se apaga. Isso, minha irmã. Quero declarar essa manhã um avivamento. A tua lamparina não vai se apagar. Você vai ser uma mulher acesa. Haverá um avivamento na sua vida e na sua família, no seu cônjuge, no seu casamento. É, meu irmão, porque quando olha essa mulherada amargurada, cara, é falta de alguma coisa, irmão. O cara toda aí, é falta do remédio, é falta dessa unção. Você pode ver, irmãos, quando o homem está bem realizado, ele produz legal, a esposa produz legal. Quando você olha numa casa e vê um casal alegre, a esposa sorrindo, bacana. Agora quando a mais porque sai, menina aí, já foi na padaria. O negócio foi cruel ontem à noite. Cheguei numa casa uma vez, no interior, aí eu vi a mulher do pastor com a cara desse tamanho. E o pastor também. Aí eu chamei e fui conversar com eles. Pastor, faz 30 dias que eu não vejo o estatuto. Chamei a Santa Varoa e disse: irmão, você não faça isso com esse varão, não. O bichinho já está amarelinho, mas ele vai morrer. Graças a Deus que estão vivendo até hoje. Até uns 25 anos de casal. Então, amados irmãos, ficaram lá orando. Eles tiveram tempo para estarem juntos. Ali eles cantaram, ali eles oraram, ali eles pediram perdão dos outros, lavaram, irmãos, a alma, consertaram o altar, colocaram o prumo. Então a Bíblia diz que havia uma festa chamada Pentecoste. E nesse período maravilhoso, o povo estava com a alma lavada. É por isso que a Bíblia diz que teve um rei que ele mandou fazer uma limpeza na casa e tirar toda a imundícia que tinha na casa. Amém, gente? Essa casa, ela precisa sair toda a imundícia, o ódio, a ira, o rancor, não é verdade? Os ciúmes, a porfia, a maldade, a malícia, a maledicência, que é essa praga da fofoca. E quando esse templo aqui está limpo, irmão, não precisa muita força, não. O Espírito Santo vem, ele enche as nossas vidas, porque a Bíblia diz que não é pela força, não é pela violência, mas é pelo Espírito Santo, essa pessoa meiga, magnífica e dócil, que é o Espírito Santo. Aí hoje nós ficamos assim, bota a mão na cabeça dele, ora nele, libera uma palavra profética. Não é assim, irmãos? Está errado? Não está errado. Eu estou dizendo que nós estamos num preparo para que venha um verdadeiro avivamento. Onde nós vamos ficar, irmãos, apaixonados. Onde tiver pessoas vidas sem Jesus, nós estamos lá. Pregando o Evangelho, não é verdade, irmãos? Lembro-me quando garoto ainda eu fui batizado no Espírito Santo. A minha vontade de entrar nesses hospitais, delegacias, e eu ia. Delegacia. Chegava lá no quarto distrito, né? Não tem mais quarto distrito, né? Aí eu falava com o delegado. Ele dizia: nós não podemos colocar o preso numa sala com você, mas você tem coragem de ficar dentro do xadrez? Me coloca dentro do xadrez e fecha o xadrez. Eu ficava dentro do xadrez, fechava o xadrez, e eu ficava lá falando de Jesus, e aqueles camaradas chorando no chão, entregando a vida para Jesus. É verdade? Aí um dia eu estou na Santa Casa de Misericórdia. Não existe também mais, né, irmãos? Não existe mais.
Eu estou lá, pregando lá o evangelho lá dentro. Numa enfermaria tinha uns 15 pacientes. Aí o PM veio e me pegou pelo braço. 2. Era lá no segundo andar. Aí me trouxeram. Eu disse: rapaz, eu estou só pregando. Não, você está perturbando a paz dos doentes. Aí me levaram. Chegou lá no pátio, e dá acesso àquela rua 10 de julho ali, né? Aí vinha entrando quem viu, uma mulher toda de branca, assim, não era visagem não, era a diretora do hospital. Ela disse: o que está acontecendo? Os PM disseram: esse rapaz está perturbando a paz dos enfermos. Ela disse: o que ele estava fazendo? Pregando a palavra de Deus. Leve ele de volta. Essa era eu. Todos da enfermaria aceitavam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Rua da Cachoeira, quem conheceu aqui, irmãos? As ruas mais perigosas em Manaus, Rua 13, lá do Campos, Rua da Cachoeira. Depois surgiu Rua Natal. Só tinha raro, irmão, peça rara, que aqui ainda tem mais aqui, está de Laurentides. Então, amados, está na Rua da Cachoeira pregando. Só os meninos raros ali, eu pregando, garoto. O cara chegou assim, um camarada meio grande, chegou assim, baixou a barquilha assim, show no meu pé. Ele disse: morro, só cerveja. E eu fiquei olhando para ele. E o Satanás dizia assim: dá no mundo dele. Eu treinava cara 3 10 de garoto, dá no mundo dele, Ivan. Eu assim, ele acabou de. E as meninas estavam aqui, mas tinha umas 3 moças comigo orando. Ela de cabeça baixa, assim, lógico, né? E aquela cena feita, me joiçando no meu pé todinho, queridos. Fosse meu pai dizia assim: mata ele, meu filho, mata ele, mata aquele, ele é nordestino, manso. Aí, irmãos, ele acabou de mijar, ele disse: e aí, está invocado? Eu disse: Jesus, eu não sei ter um projeto de vida na sua vida. Ele caiu e entregou a vida para Jesus. Irmão, por que você está contando, pastor, isso aí? São coisas do passado, é verdade. Mas Deus está levantando gerações, novas gerações. Estamos ungindo crianças, adolescentes, não é verdade, irmão? Estamos ungindo crianças, adolescentes, moças, rapazes, idosos, para o trabalho do Senhor, irmãos queridos. Amém? Aí eu estava num lugar, fui pregar o evangelho num lugar, disse: meu pastor era policial, era delegado. Ele disse: meu pastor, eu vou pregar o evangelho no lugar atrás. Meu filho, não vá para aquele lugar, que aquilo dali não tem futuro. Eu disse: mas eu só queria que o senhor me liberasse. A igreja não tem dinheiro para pagar suas passagens. Mas eu só quero que o senhor me libere. Me dê só uma palavra, deixa eu ir lá. Então, se você quiser ir, meu filho, você vai. E eu fui para lá. Irmãos, quando eu cheguei lá, tinha uma velha, uma senhora idosa e um menino. E evangelizei essa senhora e ela aceitou Jesus. Ela no interior, Carapanã não tinha, brincava de pira. Você sabe o que é brincar de pira? Isso. Eita Deus! Carapanã, a lamparina aqui, sabe o que é lamparina, né, irmãos? Lamparina, porque tem uma geração que não sabe o que é lamparina. No celular, bota assim, o celular ficava luz, né? Meu filho ali no interior pescando, tinha uma irmã com o celular, assim, com água assim. Aí eu disse: não tem esse tanto, o peixe enxerga isso. Eu fiquei no enxerga no escuro, no fundo. É uma empresária lá, graças a Deus pela tecnologia, né, irmãos? E então, quando eu cheguei lá, essa velhinha aceitou Jesus. Comecei na sala dela. O púlpito era um camburão velho, era uma benção, né? Dei uma toalhazinha e lá eu fazia uma hora pregava como se estivesse cheio, não. Meus irmãos, porque nessa noite é uma noite de cura, de milagre, de maravilha. Só olhando para minha cara assim. E o netinho dela se olhava, não entendia nada. E o pessoal me chamaram lá, nós só tinha fazendeiros. Meu filho, você é um menino, vai embora daqui, porque aqui já veio a Igreja Assembleia de Deus, com barcos, e não conseguiram nada aqui. Passaram dias, não conseguiram nada. A Assembleia de Deus, irmão, é uma igreja que é evangelista, uma igreja de nome, né? Uma igreja forte, graças a Deus por isso. Numericamente, ela é a maior igreja que tem no mundo, não é verdade, não é, irmão? Né? Numericamente e na qualidade também, graças a Deus, pela igreja que cresceu. Aí disse: se a Assembleia de Deus veio aqui, a igreja adventista veio aqui,
fez um trabalho magnífico, social, trouxe médicos, ranchos, remédios, e eles passaram dias aqui e não conseguiram. Aí vieram os espíritas, não conseguiram. Vieram até o pessoal da quadrangular, tem gente da quadrangular aqui, tem, não tem? Pois é. Tem o pessoal da quadrangular aqui, fizeram campanhas, cruzadas de cura e de libertação. Eu fiquei assim, o Batistinha aqui, né? Eu fiquei. Irmãos, eu fui lá para dentro do mato. Tinha um local lá que eles diziam que aparecia lá um demônio, que era o que comandava a área. Aí eu fui para lá. Cheguei lá, meio-dia as pessoas não passavam lá. 6 horas as pessoas não passavam lá. E meia-noite, idem. Aí eu fui para lá, 6 horas da tarde. E lá eu orei ao Senhor. Disse, Senhor, o que eu vim fazer mesmo aqui? Eu vim pela minha vontade própria, o teu Espírito me trouxe para cá. Orei e voltei. Irmãos, fiquei lá numa casinha que tinha até minha rede, no escuro, né? Não tinha luz mesmo. Ali, pensando. Quando demorou um pouco, eu vi uma suadeira imensa. E a gente vinha de canoa. Diz que dava para vir andando, a pé, lama, muita lama. E aí, bateram lá na porta onde eu estava. Agora, o que era? Eles, na hora de comer, na hora do jantar, uma lamparina sobre a mesa, uma paquinha daquela, um inseto daquele, entrou na boca do menino. O menino aqui entrou na boca do menino. E agora o menino estava morrendo. Não tinha barcos de força como tem hoje. Eu estou falando de 40 e poucos anos atrás, irmãos. Não tinha barco de força como tem hoje. Aqueles barcos, 30 minutos daqui. Aí o que aconteceu? Levaram lá na igreja católica. Aí fizeram lá um monte de reza e tal. Nada do menino. Tinha uma senhora por nome Raimundinha. Ela era a macumbeira da ilha. E a Raimundinha fez todo ciscado, todo caqueado, como diz na linguagem. E o menino nada. Aí teve um camarada que disse, rapaz, tem um menino aí. Que eu já vi ele pregando e dizendo que Jesus cura, salva, liberta, batiza do Espírito Santo, e ele voltará para buscar a igreja. E eles foram lá comigo, irmãos. Aí eu estou lá, levantei da minha baladeira da rede. Aí eu fiquei fora. Vai ser hoje o negócio. Ainda não sei não, vai ser hoje. Vai ser hoje. Aleluia. Aí chegou lá e eu puxei a camisa e disse, isso que foi que está acontecendo aí? Aí você não já estava me chamando de pastor já. Eu não era nada disso, irmão. Era apenas uma voz que clamava no deserto. Aí disse, pastor, nós viemos aqui trazer nosso filho. Está morrendo. Realmente ele estava mesmo. Aí eu botei aquela banda, disse, todo mundo para fora. Só entra o pai e a mãe do menino. Os demais ficam lá fora. Eles ficaram. Aí quando entrou o vai ser agora, Jeová, que tu vais glorificar o teu nome aqui nesse negócio. E, irmãos, aí eu cheguei, bota o menino para cá, segure. O menino estava roxo. Eu botei as mãos e não me pergunte para onde foi aquele inseto. Se subiu ou subiu. O menino foi curado. O menino foi liberto. E eles disseram assim para mim, pastor, temos um lugar para o senhor fazer um culto agora. Me deram um colégio da ilha. E hoje lá tem uma das maiores igrejas. Chega lá, tem uma igreja lá, Igreja Batista Maranata. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós estamos cheios de Deus, nós queremos fazer a obra de Deus. Quando estamos cheios de Deus, nós queremos ganhar algo para Jesus. Quando estamos cheios de Deus, nós também irmos para a obra de Deus. Trazemos os tributos para a obra de Deus, porque sem dinheiro nós não podemos fazer a obra de Deus. Fui pregar, estava pregando numa igreja em São Paulo, era missões, e então eu perguntei para os irmãos o que era necessário. O pessoal disseram, precisamos de mais poder, pastor! Precisamos de dinheiros espirituais cheios de unção, de fogo, precisamos disso, de estudo bíblico, precisamos de tantas ferramentas. E depois eu disse assim, nós precisamos de dinheiro, irmãos. É verdade ou não é? Diga, nós precisamos de dinheiro para investir no reino. Amém, gente? Amém? Nós precisamos de... Porque para se mandar um missionário lá para a África, para a Ásia, para a Europa ou para a América do Norte, tirar passaporte, sustentar um missionário, não é oneroso, irmãos? Não é oneroso? Por isso que era melhor, uma linguagem aqui, os anjos pregar. A Bíblia diz que eles quiseram, eles desejaram, eles anelaram pregar, né? Porque não precisa de passaporte, né? Já estava lá. Porém, eles chegaram pensando,
dama aqui que se arrepende, se ela não se arrependesse, o que ia acontecer com ela? Seria fulminada. Porque o anjo não sabe o que é sexo, não sabe o que é mentira, não sabe o que é roubar, na é verdade. E é por isso que Pedro foi lá para pregar para Cornélio, para ele se arrepender, apesar de ser um homem generoso. Então a obra de Deus precisa de recursos. Diga para o seu irmão: você é esse canal para a obra de Deus se expandir. Precisamos de recursos humanos, somos nós. Precisamos do poder do Espírito Santo, nós precisamos da lata. E diz aqui na Sagrada, em Lucas capítulo 8, que havia um grupo de mulheres generosas, mulheres ricas, que elas assistiam, mantinham o ministério do Senhor Jesus. Amém, gente? Amém? E aqui quantos mantenedores nós temos do reino? É verdade. A igreja precisa de poder, precisa de poder. Então, amados, a igreja ficou, né? Essa coisa toda, essa igreja veio crescendo. Então, onde eu fui de férias, irmãos? Onde eu saí de férias? Gostei de tirar férias só no interior, irmãos. No interior é onde eu me realizo. Mas chega lá, tem vários interiores que tem uma igreja. Eu cheguei lá de férias, e aonde eu ficava, é uma igreja, irmãos. É uma igreja do Senhor Jesus, estava na igreja. E o que é que eu faço? Passo para outro ministério, para a Assembleia de Deus, para a Batista, para a Metodista, para a Presbiteriana. Eu não sou o dono da igreja, irmãos. E aí eu vejo aquelas pessoas todas vindo, está aqui. Eu chego lá com o pastor, está aqui o pessoal. Glória a Deus. Cheguei aqui numa estrada e visitei uma família. Fui passar um dia lá. Quando eu moro, nós já tínhamos umas 40, 60 pessoas. Aí o camarada da Assembleia de Deus, o nome do cara como era? Ivan. Ele achou que eu era inimigo dele. Aí ele foi para lá e evangelizava de casa em casa. Eu cheguei um dia com ele e disse: cavaleiro, o reino é de Deus. E eu e você, nós somos funcionários da igreja. Isso aqui tudo é para você. Ó. Pronto. Eu fico feliz que eu posso botar lá: Casa de Oração da Assembleia de Deus. Pastor Jonas é nosso amigo, não é, pastor Tete? Apóstolo Tete. É verdade ou não é? Não vai ter confusão nenhuma, porque nós trabalhamos para o reino. Aleluia! Aí, pessoas que estão aqui, pentecostais ou neopentecostais, pessoas que são cheias do Espírito. A gente fica querendo pregar. Irmão, naquele tempo do Getúlio Vargas, do microtério ali na frente, quem que lembra aí? Quando o microtério ali na frente? Pois é, eu ia orar daqueles doentes, daqueles defuntos, irmãos. Eu digo: esse cara vai levantar, que um dia vai levantar. E eu chegava lá e orava, e disse: em nome de Jesus, te levanta. O cara não levantava não, mas eu orava até que um dia um morreu, irmão, um discípulo nosso morreu. E aí eu me lembrei do Espírito Santo. Você te lembra quando tu ia lá no microtério? Pois é, é isso aí. Irmãos, eu tive que orar em cima daquele camarada. Eu me deitei, fiz que nem o profeta, olho no olho, nariz com nariz, boca na boca. Fiquei uns 40, 50 minutos em cima daquele rapaz. Ele reviveu. Hoje ele é um pastor lá em Silves. Se você quer dar glória a Deus, se você não quiser, problema da glória. Então, amados, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos, é por isso que a palavra é: recebereis poder. E poder é nada mais é do que dinamite. E se eu estou municiado de Deus, se eu estou cheio de Deus, ninguém pode me deter você, deter a igreja, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá a ação, o agir, a presença de Deus? Nada, absolutamente nada. Glória a Deus. Aquele dia, os irmãos oraram e o poder encheu. A Bíblia diz que veio um vento impetuoso. Diga assim: um vento impetuoso, um vento poderoso, um ruache de Deus, um pneuma de Deus entrou ali. E a Bíblia diz que todos, diga assim, todos ficaram cheios. É verdade, a gente faz vigília, irmãos, e ora. E quando são batizados, irmão de outra, glória, doido foi batizado. Graças a Deus por isso. Mas nesse dia veio um derramar poderoso e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles começaram a falar aí. E hoje à noite nós vimos aqui no altar um verdadeiro Pentecoste. Canta-se espanhol, canta-se inglês,
Canta-se em português. Aleluia! Deus está guiando, irmãos, a sua igreja para a sua volta gloriosa. Lá em Babel, as línguas, né? Ficou difícil, cada um foi para um lugar. Mas lá no Pentecoste, houve o alinhamento das línguas. Cada um ouvia falar no seu próprio idioma. Amém, gente? Glória a Deus. Se a igreja estiver assim, uníssona, unida, o Senhor virá buscar a sua igreja. Ele não vem buscar uma igreja fracassada, derrotada, doentia, tetraplégica ou paraplégica. Ele vem buscar uma igreja saudável, curada, liberta, transformada, cheia do seu Espírito Santo. Amém, gente? E essa igreja, eu e você, nós fazemos parte dessa igreja. Glória a Deus. Aí diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que naquele dia as pessoas foram todas para lá. Olha, irmãos, a unção, ela atrai. Por que as pessoas estão vindo de madrugada para cá? Porque tem uma unção aqui no ministério do apóstolo. Você concorda? Tem uma unção no ministério do apóstolo. Tem uma unção de ganhar almas, uma unção financeira. É verdade ou não é? Ele é o homem de Deus, irmãos, e acabou-se. Então há uma unção, por isso que as pessoas vêm de outras igrejas, de outras denominações, graças a Deus, porque trata-se do reino e do corpo do Senhor Jesus. Amém, amados? Então, amados, eles, naquele dia, no dia do derramado do Espírito Santo, havia ali várias ações, porque havia aquela grande festa, a festa de Pentecoste. A festa de Pentecoste. Uma das grandes festas do povo do Senhor. E naquele dia as pessoas vieram para lá, curiosas, né? Na verdade, no tempo que eu pescava, fazia zoada assim lá no Gapó, lá no lado, tanto que ela estava cheia de peixe. Diga assim, aonde tem zoada, vai aparecer os curiosos. Eu parei ali na Vila Marinho, eu e o Mazadão ficamos olhando assim pro lado. Tem que passar um bocadinho de fora ali também. E nós olhamos de uma aglomeração de pessoas olhando. Então Deus quer te usar de qualquer forma, de qualquer lugar. Amém, gente? Deus quer te usar, o Espírito Santo quer te usar. E naquele dia, aquela unção, irmãos, e o povo foi para lá. Quando o povo chegou ali, Pedro se levantou. Aquele homem tímido, ele se levantou e jogou a rede. Liberou a palavra. E o sermão dele foi um dos sermões duros que vem de Jonas Edwards. Pecadores da mão de um Deus irado. Quando ele pregou o sermão, vocês mataram o autor da vida. E, irmãos, aquilo mexeu com aquele povo. Senhores, olha onde veio o apelo de lá para cá. Senhores, o que é que nós devemos fazer para ser salvo? Ele disse: se arrependam-se. Aleluia! Para que sejam cancelados os vossos pecados. E vocês recebam também essa mesma unção, esse mesmo poder. Porque a promessa é para vocês e para quantos o Senhor Deus chamar. Aleluia! A promessa continua. A promessa é para nós. A promessa é para a igreja. Que Jesus, essa igreja do século 21, que você e eu fazemos parte dela. Amém, queridos? É verdade, gente. Receberam esse poder. Essa palavra então, um dia assim de mártir, né, irmãos? Recebemos poder para isso. Morrer, viver uma vida para Deus. E morrer, se possível for, pregando o Evangelho. Olha a vida dos discípulos, todos eles, com exceção de João. Mas assim mesmo ele foi jogado, segundo a história, num tacho cheio de óleo. Não é verdade? Olha foi a história dos discípulos de Jesus. Como foi que eles morreram? Mas eles não negaram a fé. É verdade ou não é? Hoje existe um monte de crente frouxo, irmãos. Apesar dessa palavra, um monte de crente frouxo, abandonando a fé. Abandonando a fé por causa do Flamengo perdeu. Aí o cara não quer mais ser crente. Olha aí, irmão. Eu conheço. Não vou mais para a igreja, o Flamengo perdeu. E os vascaínos? Nunca se viu tantas pessoas saindo das igrejas por causa de fofoca. Na verdade, é uma praga mesmo, a fofoca é uma praga, né?
Ei, mas com fofoca ou sem fofoca, Aleluia. com problemas ou sem problema, você é cavalo de justiça plantado pelo Senhor na sua casa. Onde você foi plantado, cresça, floresça, frutifique para a glória de Deus Pai. Seja cheio de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra, porque Jesus disse: as minhas palavras, elas são Espírito e são vida. E nós precisamos ler, crer e viver na praticidade diária da palavra do Eterno. Aleluia. Queridos, nós precisamos estar com a nossa vida no altar do Senhor cada dia. Não é verdade? Diga: eu preciso. Porque todo dia é um confronto. Nós precisamos estar cheios de Deus. Não é verdade? Precisamos estar cheios de Deus. Porque sem a presença do Espírito Santo, sem o mover do Espírito Santo, nós não vamos ter sucesso, progresso, nós não vamos crescer, nós não vamos prosperar. Nós vamos ser meros religiosos. Viremos à igreja, vamos trazer os tributos, mas Deus quer que você seja cheio. A palavra lá é cheio, né? Enchei-vos do Espírito, porque você cheio do Espírito não vai ter tempo para o álcool, para a cachaça, para o mel da tosse. Você vai ter tempo para Deus, para o Senhor. Vou contar aqui mais uma história, um exemplo. Eu morava na cidade de Itacoatiara, pastorei lá há algum tempo. E um dia nós fomos para um retiro espiritual, para esse período do carnaval. Alguns anos atrás, irmão, o pastor Nonato, pai do Lázaro, e outros pastores da Assembleia de Deus, nós orávamos. Eu era criança, garoto, nós orávamos onde a Coca-Cola, ali a Papaguara, que hoje é em frente ao Sol de Lucena. Ali era o lugar de orar, quando as pessoas diziam: monte, era ali que era a oração. Agora era um grupo pequeno de pessoas. Nós orávamos para que Deus abençoasse a cidade. Manaus, sua cidade abençoada. Graças a Deus, Deus é misericordioso, escutou a oração. Hoje, esses irmãos já dormem no Senhor, já estão no Senhor. Então, eu estava na nossa cidade, e os irmãos disseram: pastor, vamos sair da cidade, vai ter festa aí e tal. Era Fecânia, irmão, era aquela festa do Fecânia. Tinha o carnaval, o Fecânia. Aí nós fomos um sítio, e tinha algumas pessoas de outras igrejas, que os pastores eram meu amigo, e pediram para ir. Podemos ir, pastor? Vamos, tá tudo junto. Aí de manhã nós tínhamos as nossas devocionais, inspirativa, palavra, estudo, oração, aquelas coisas maravilhosas. À tarde, recreação. À noite nós tínhamos o culto, depois do culto tínhamos a vigília chamada, né? E a vigília não tinha tempo para terminar. Nós começávamos 11 horas e podíamos orar 30 minutos, ou 1 hora, ou então amanhecer o dia. Era assim. E nós estávamos orando. E foi um pessoal da Igreja Batista Brasileira, irmãos, com a gente. Bem, no futebol legal, nos estudos legais, também bacana. Quando chegou nos cultos, aquelas zoadeiras, eles nos estranharam. E nas vigílias, eu me lembro de uma irmã. Nós começamos a orar. O povo começou a orar. Aquela vigília lá no relento, né? O cara pula, rola no chão, e aquele negócio todo. A irmã contando para nós depois. Ela olhou da rede dela, viu aquele monte de fogo. E ela começou a ver as pessoas explodirem. Porra, ela fechava a rede. Misericórdia, morreu mais um. Morreu mais outro. Morreu mais outro. Ela disse: misericórdia. E agora ela queria ir embora, mas ela não tinha como ir, porque era um sítio longe do ramal. Lá pelas 5 horas terminou a vigília, todo mundo foi para lá, não morreu ninguém, está todo mundo inteiro. No outro dia de novo, e ela ficou olhando, explodiu um para cá, explodiu outro para lá, está um estourado de fogo, aquela coivara, sabe o que é coivara? Aquele monte de fogo. Rapaz, é coivara, uma linguagem bem interiorana, né? Aí ela disse: quer saber de uma coisa, eu vou para lá. Outro dia ela foi para lá. Quando ela viu aquela labareda de fogo vir para cima dela, que explodiu foi ela. O problema depois, irmãos, é com o pastor da igreja. Não é verdade? Quando ela chegou lá na igreja, que ela foi querer falar disso, ela teve que ser excluída do rol de mulheres.
Não dá para entender, né? Eles vão entender depois, né? Entender depois. Mas é isso. Você está recebendo quando você é cheio de Deus. Você está recebendo cargas poderosas. Unção de Deus. Amém? Depois o Senhor vai te dar ferramentas que são dons. Aleluia! Eu estava orando uma vez, toda segunda-feira, uma liderança da igreja. E aí, então, vocês sabem que os irmãos de Deus e Amor, eles oram. É verdade ou não é? Tem alguém que já foi de Deus e Amor? Quando eu jovem, adolescente, eu saía dali do São Jorge, eu ia lá para Luísa Domingo. Eu ia orar. E lá está o negócio, joelhou, tem que rezar. E era do joelho, irmãos. À noite, a vigília começava às 10 horas, fecha-se a porta, só abria às 6 horas da manhã. E aí, varão, meus irmãos, os irmãos de Deus e Amor passaram e foram lá na igreja. Nós estávamos adorando, buscando o Senhor e adorando. Eles entraram lá na igreja, chamaram e eles contaram. Nós vimos telefonar para o bombeiro. E nós passamos aqui na frente, nós vimos a sua igreja, dizendo que a sua igreja, eu não sou dono de igreja, a sua igreja é incendiando. E eu fiquei olhando. Nada mais é, irmãos, do que o poder de Deus aqui. Não está só lá, está aqui. Onde é que esse poder está, essa unção está? Onde você está. Onde nós estamos. A Shekinah, a glória de Deus, o poder de Deus está aqui porque você está aqui. Quando nós formos embora daqui, vai ficar só um prédio. Diga isso para o seu irmão do seu lado aí. Quando nós formos embora daqui, vai ficar só o prédio. Deus está aqui porque Ele é onipresente, Ele está em todo canto. Mas só o agir dele só está quando eu e você estamos em conexão juntos. Nós somos a casa de Deus. E Deus quer nos encher, irmãos. A Bíblia diz, o que o pastor passou, é da quadrangular esse camarada. Ele disse assim para mim: você é uma tocha. Eu parei e disse: rapaz, isso é verdade. Você é uma tocha também. Sou eu não. Diga, você é uma tocha. Diga para essa pessoa do seu lado: você é uma tocha. Você é uma tocha. E aí, quando ele falou isso, eu conectei com a palavra que diz assim: farei dos meus anjos ventos, mas dos meus ministros labareda de fogo. Labareda de fogo é isso que nós somos, labareda de fogo. E onde nós estivermos, nós vamos incendiar, nós vamos tacar fogo mesmo, irmão. Aleluia. Aleluia. Mas para o fogo vir, irmãos, para o fogo vir, temos que fazer algumas coisas. Elias disse: vamos ajeitar aqui o altar do Senhor, colocar em ordem. Amém, gente? Quando colocarmos o altar em ordem, aí o fogo vem. Amém, amados? Aí o fogo vem. E se quisermos chuva, serôdia ou temporã, chuva de tempo, fora de tempo, a chuva demora mais. Porque o mesmo cara que disse assim: cerra os céus, depois ele foi orar, deu trabalho. Deu trabalho, mas veio a chuva. E Deus quer derramar um grande poder. Irmãos, isso tudo são símbolos do Espírito Santo. Água, fogo, pássaro, mega pomba. São símbolos, mas o Espírito Santo não é nada disso. Mas eu quero dizer uma coisa: Ele não é fogo, mas Ele arde na nossa alma. É verdade ou não é, irmãos? Ontem, quando o nobre colega estava pregando, eu estava ali atrás, irmão. Minha alma estava ardendo. Que noite, que madrugada estupenda, magnífica. Ontem, aquele testemunho daquele varão. Se fosse com a gente, irmão, sua situação da guerra. Somente o poder do Espírito Santo pode fazer isso na gente. É verdade ou não é? É verdade ou não é? E é por isso que eu e você precisamos estar cheios do Espírito Santo. Um dia eu estava orando e eu vi aquela Benihim, fazer aquele negócio todo. Aí um dia eu me invoquei, então, mas São Benihim, acontece São Benihim. E nós? Aí eu disse: Senhor, se essas coisas acontecem com esse camarada lá na América, vai acontecer conosco aqui no Norte. Aí estava orando eu, minha esposa e mais 3 pessoas. Eu disse: Senhor, eu fui falando: Senhor, se aquilo aconteceu com a vida desse homem, vai acontecer comigo agora. Quando eu falei agora, eu recebi uma carga. Tchau. Diga assim comigo: tchau. Tchau. Não é assim, tchau, não. Foi a emoção tremenda. Eu, pá, a minha mulher, tchau. A minha mulher batendo, a outra batendo, o outro caindo de novo. E todas essas pessoas são pastores hoje. São pastores de igreja, de ministérios, numericamente falando grande. Se você quer dar glória,
Dê glória! Então, amados, por que nós precisamos do Espírito Santo, irmãos? Precisamos dos dons e do fruto, né? Porque só não adianta só os dons, porque que nem só faz zoada, né? Você viu o crente que só faz zoada? Paulo disse que é como um sino que tinha, só faz zoada, acabou dali. Precisamos do fruto do Espírito. Aí vai, ó, ligar, aí nós estamos vitoriosos. Amém, gente? Por quê, irmãos? Porque a nossa natureza, ela não é fácil. Diga, a minha natureza, ela não é fácil. A nossa natureza terrena não é fácil. E todos os dias nós precisamos crucificar nossos apetites, nossos desejos, e através do Espírito Santo, irmão, do domínio do Espírito Santo em nossas vidas. Eu preciso, porque eu me conheço, irmãos. Você está entendendo? Eu me conheço, e esses anos todos que eu sirvo a Deus, desde de adolescente, muitas coisas já aconteceram, irmãos. Arma na cabeça, presídio, não sei mais o que, tantas coisas você tem que estar ali, ó. Vencer no Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não vencemos. Lá no Nordeste, você já viu o nordestino se converter? Eu conheço um bocado de nordestino. Ele não se converte direito. Ele fica meio assim, fica assim, o nordestino. Olha. Meu pai é pai de igreja aqui, olha a bicharia aqui lá dentro. Você sai daqui, não é convertida, não. Eu fui numa igreja lá no Acre, os diáconos que ficavam lá na porta, um ficava com aquele cacete de paracuba e o outro com a espingarda 16. E o pastor tinha me chamado para servir a ceia, para ministrar a ceia. Era noite de ceia, irmãos. Eu olhei quando eu nunca tinha visto isso numa grande Assembleia de Deus. Estou dizendo o nome aqui, né? Porque somos companheiros aí. Eu disse, meu irmão, o que é isso? Então, o pastor aqui já autorizou. Qualquer coisinha entra no chumbo. Não é isso, irmãos. A nossa briga não é assim. A nossa briga é no mundo invisível, é no mundo espiritual, é através do Espírito Santo que nós vamos vencer. E aí o camarada lá, meu irmão, ele entregou a vida para Jesus, e ele era perigoso. Tem aqueles irmãos que chegam assim, irmão, porque eu já matei, eu já assaltei banco, já carros blindados. Ele quando eu vou te falar, né? Pensa que isso aí vai fazer medo, né? Foi como o cara disse, olha isso aqui, rapaz, isso aqui, ó. Cheio de facada e bala. Amigo aí, me respeita. Eu disse, rapaz, eu não tenho medo de ti, não. Eu tenho medo do cara que fez isso. Mas na verdade, eu vim encontrar um lugar desse aí. Pastor, porque o cara dá meu testemunho, porque eu não sei o quê. Olha isso. Deus é maravilhoso. E então, amados, o camarada era desses perigosos lá no Nordeste. Gente ruim, que só falta de fôlego. Entregou a vida para Jesus, uma igreja lá, Assembleia de Deus. Assembleia de Deus é que tem Coca-Cola, tem em todo lugar, graças a Deus, todo lugar. Falo da Assembleia de Deus, não, porque eu sou muito amigo das pessoas da Assembleia de Deus. Muitos, eu andei fazendo evangelismo, culto relâmpago na época, né? Com os irmãos da Assembleia de Deus. Visitem hospital, asilo, presídios. Então, deixa eu voltar aqui para o rapaz. Ele foi para a igreja. Ai, ficou uma bênção. A mulher dele ficou animada, os pequenininhos. Ele foi para a igreja, domingo, escola dominical, evangelismo, oração, jejum, ciclo de oração, aquela coisa magnífica, maravilhosa. Só com os amigos dele, da época, do Mel Gatossi, a turma do xarope, que estavam curtindo com a cara dele. Olha aí, irmão, agora vai enganar a igreja, vai enganar os pastores, vai se tornar agora ladrão e não sei o que, aqueles elogios todos, né? Mas ele orava. Diga assim, ele orava. E quando você ora, você vence. Vence ou não vence? A oração é uma arma de guerra tremenda, sobrenatural. Irmão, mas eu pergunto ao Senhor, é todo dia que nós estamos cheios? É todo dia que você amanhece, legal? Tem dia, irmãos, que a gente amanhece, que a gente não tem uma palavra para orar. Não é verdade, irmão? Está desanimado, está triste. Assim mesmo a gente pega a Bíblia para ler. E Deus é maravilhoso e nos dá ânimo. Mas um desses dias, o camarada teve uma contenda com a esposa. Irmãos, olha, o cara teve contenda com os filhos, com o vizinho, com o patrão, em outro lugar, até com o cara leva, mas quando ele tem um problema com a chefa,
Meu irmão, aquele dia tá desgraçado. Aquele dia, o cara teve problema com a mulher, onde ele vai, ele tá invocado. Então, meu irmão, procura, a não ter problema com a tua esposa. Ela não é tua adversária, não, ela é tua esposa, ela é tua companheira. Rapaz, porque você teve problema com a esposa. Aí ele pegou e disse, hoje quando eu passar lá naquela esquina, que aqueles caras estiverem lá, hoje o negócio não é. Pegou uma faca, e ele pegou uma pedra e amolou, enrolou numa bainha e colocou aqui, foi embora com o filho. E lá os caras estavam lá na frente. Aí os caras começaram a curtir, ele foi em cima, disse, o que foi aí? Aí já segurou logo aqui pelo colarinho dele assim, botou a faca dele aqui, ó. Botou a faca nele aqui. Aí o cara disse, não, meu irmão, não faça isso não. Eu quero ir para a igreja também, eu quero aceitar o teu Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aí o pequenininho disse assim, papai, aperta mais um pouco que ele é batizado com o Espírito Santo. Aposta. Quero passar aqui por vosso serviço, que eu vou ter muito. Deus abençoe.